Acredito nisso, que nada na nossa vida acontece por acaso, né? E eu sou nascida e criada na igreja, eu sou filha de pastores. Meus pais sempre me ensinaram, não só falando, mas como a vida deles como exemplo, a fazer devocional. Que todo cristão precisa ter o seu momento a sós com Deus. E eu sempre tive o meu momento a sós com Deus, só que era muito de altos e baixos, né? Quando estava tudo bem, esquecia que Deus existia. Quando estava mal, aí a gente vai todo dia na igreja, ora de joelho em casa, lê a Bíblia em casa, aí faz tudo, né? Eu sou ser humano como qualquer outro e assim era a minha vida. Só que quando minha filha nasceu em 2017, né? Hoje ela tem 8 anos, eu tive uma experiência muito particular, que foi daí que eu comecei a falar sobre o devocional, que eu comecei a viver realmente o que é devocional. Ela nasceu em 2017 e eu demorei 11 anos para ter a Helena. Eu casei, eu tinha 19 anos, a Helena nasceu, eu tinha 31. E todo esse processo eu entendo que fez parte para que eu pudesse amadurecer e entender muitas coisas da minha vida, né? Eu sempre quis ter filhos, só que eu passei por alguns processos dentro do meu casamento que aconteceu que só depois de muito tempo a Helena veio. E naquela ânsia de ter filho, sempre querer ter uma filha, eu sempre fui uma pessoa assim organizada, sempre me planejei. Quando a Helena nasceu, eu me comprometi que pelo menos nos 3 primeiros anos dela, eu ia me dedicar exclusivamente a ela. Eu sei que essa não é a realidade de muitas mulheres precisam trabalhar, deixa com a mãe, bota na creche, mas eu demorei 11 anos, então eu me programei para isso. E os 3 primeiros anos dela, tudo era a Helena, né? A ponto de a Helena virar o meu Deus. Eu priorizei a Helena em relação a tudo na minha vida. Eu não posso ler a Bíblia, minha filha está ocupando todo o meu tempo, eu não consigo parar para meditar, para orar, sabe? Porque eu tenho que dar mamar. E aquilo ficou assim, desse jeito. Só que ao mesmo tempo que eu falava que eu não tinha tempo para Deus, para continuar fazendo meu devocional como teria que ser, eu reclamava com Deus. Senhor, por que eu não ouço a sua voz? Por que o Senhor fala com fulano desse jeito, não fala comigo também? Até que em 2020... Eu passei por uma crise de vesícula. Eu não sabia que eu tinha pedra na vesícula até então. E eu tive uma crise, senti dores muito fortes. Corri para o hospital. Era bem no início da pandemia, foi em fevereiro de 2020. E Helena com 3 anos. Eu, com essa crise, fui para o hospital, descobri lá que eu estava com essa pedra. E o meu caso, eu tinha que operar às pressas. Eu não podia voltar para casa, eu tive que ir ali e operar. Operei, só que os 15 dias, pelo menos, depois que você opera de vesícula, você tem que ficar sem fazer nada. Absolutamente nada, nem falar é bom. E aí eu falei, meu Deus, sou eu que cuido da minha filha, eu que estou 24 horas com ela. Claro que bem no início, eu tive a ajuda da minha mãe, da minha sogra, mas ali naquela época era eu que ficava exclusivamente com a minha filha. Parei de trabalhar, tive a oportunidade de parar de trabalhar. E aí falei, o que eu vou fazer? Fomos eu, meu marido e minha filha para casa dos meus pais. Nós estávamos em fevereiro de 2020, no início da pandemia. O meu marido, ele é professor universitário. As aulas pararam. As aulas ficaram só online, né? Meu pai e minha mãe estavam em casa, porque as igrejas também fecharam na época e era tudo online. Então, eu fui para casa da minha mãe e eu fiquei aqueles 15 dias ali sem fazer absolutamente nada, sabe? Meus pais estavam em casa, meu marido estava ali dando suporte com a Helena. E naqueles 15 dias ali, eu fui para o secreto com Deus. Eu vivi o secreto com Deus, o devocional com Deus, o tempo a sós com Deus nesses 15 dias. Orando, meditando na palavra, colocando louvores para eu ouvir. E ali, nitidamente, eu senti o Espírito Santo falando comigo. Eu sempre reclamava que eu não ouvia, que eu não sentia, mas a culpa era exclusivamente minha. Eu não parava para querer ouvir. E ali eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. Minha filha, qual vai ser a sua desculpa agora para você dizer que não tem tempo para mim? O que você vai deixar ou vai continuar deixando se tornar o seu Deus ao invés de mim? E eu lembro que foi muito forte, eu já contei isso, né, em algumas lives no meu Instagram, porque eu senti nitidamente a presença do Espírito Santo e ele me dando esse cutucão, vamos dizer assim, né? E ali eu pedi perdão e ali, naquele momento, naquele quarto fechado, eu me comprometi que eu nunca mais eu ia deixar de ter o meu tempo a sós com Deus, que é exatamente o devocional. O meu Instagram, na época, ele era fechado, porque eu era uma pessoa muito reservada. Eu tinha os meus receios, eu não gostava de falar no microfone, não falava. E a partir dali, do meu momento a sós com Deus, a partir do meu comprometimento em
fazer o meu devocional todos os dias, orando, meditando na palavra, eu comecei a crescer espiritualmente falando. Eu comecei a realmente adquirir intimidade com Deus. Eu comecei a parar de me comparar com as pessoas, porque a gente tem essa mania de, Senhor, por que tu fala com essa pessoa dessa forma? Só que a gente não sabe 1/3 do que essa pessoa faz para ter as experiências e a intimidade que ela tem com Deus. E a partir desse momento, né, foi que eu comecei a realmente me comprometer no meu momento a sós com Deus, que eu chamo de devocional, passei a crescer as coisas foram fluindo. E até que, nesse tempo, passou uns meses, o Espírito Santo ele me incomodou para eu começar a usar minhas redes sociais falando nesse tema. E nós estávamos na pandemia. As pessoas estavam obrigadas, né, a ficar dentro de casa. Não tinha igreja aberta, era tudo online, né? Os canais eram no YouTube que a gente assistia os cultos. E o Espírito Santo começou a me incomodar a falar sobre isso, sobre devocional, pelo que eu estava vivendo, né? Mesmo sendo nascida e criada na igreja, eu tive a minha experiência, né? Porque às vezes a gente fala, mas você é filha de um pastor, de uma pastora, como assim? Só que a gente precisa ter as nossas experiências, as nossas próprias experiências para entender muitas coisas. E a partir dessa experiência, que hoje eu falo que é um testemunho, que eu entendi que o Espírito Santo me permitiu viver, bem na época que tinha que ser vivida mesmo, e eu comecei a falar sobre devocional na internet, viver realmente o que era ter o teu momento a sós com Deus. E várias pessoas, sabe, me procuravam na internet e começavam a falar, Thalita, eu tô há 20 anos na igreja e eu não sabia o que era devocional. Nossa, sabe, eu tô forte, né? Anos na igreja e eu não sabia o que era isso. E foi justamente na pandemia que as pessoas estavam mais sedentas e precisando estar ali conectada com o Espírito Santo para aprender, né? Porque uma coisa é você ir na igreja uma vez na semana e você ter uma instrução do seu pastor te dizendo o que você deve fazer, te orientando. Outra coisa é você sozinho em casa, você ler a Bíblia, você abrir a Bíblia e falar assim, o que o senhor quer falar comigo através da palavra? Que lição que eu, individualmente, eu posso tirar daqui para aplicar na minha vida? É muito mais difícil se você não começar e ter a constância. E com a pandemia, a gente foi obrigada a fazer isso. As pessoas, né, que não faziam foram obrigadas, se realmente queriam continuar crescendo em espírito e em verdade, né? E foi daí que surgiu. Foi em 2020, eu comecei a falar sobre viver essa experiência do devocional, né, na minha vida, para que eu pudesse compartilhar.